paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia, irmãos, a gente fica feliz com Deus, sabe por quê? Porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso conosco em nome de Jesus, e nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus e vemos Deus agindo. E Deus prepara o cardápio, a direção, aquilo que ele vai falar, aquilo que ele quer falar. E no nome de Jesus nós vamos viver a graça, a direção, o cuidado, a bondade de Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Consagra aí o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de tudo, em nome de Jesus. Ó, presta atenção, Isaías 43, versículo 19 e 20. Irmãos, às vezes a gente quer falar uma coisa e Deus quer falar outra. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar o que Deus quer falar, não é verdade? Porque Deus é que sabe de todas as coisas, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos para a palavra de Deus? Presta atenção. Isaías 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmão, presta bem atenção. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo. Tá entendendo o que Deus está falando? Tá entendendo o teor do tema de hoje que Deus está falando conosco? Irmãos, presta bem atenção. Lembra da história que a gente já falou aqui? Sobre o caminho no deserto, como é que funciona, como é que era quando uma caravana ia, a outra caravana ia atrás para não perder aquelas pegadas. E o que Deus está falando? Que coloco um caminho no deserto. Isso quer dizer o quê? Ele vai na frente para nos dar vitória. Deus vai na frente para nos abençoar. Em nome de Jesus. Você está entendendo o que ele está falando comigo e com você? Em nome de Jesus. Você está entendendo a dinâmica da palavra? O que ele está falando? Querido, ele vai na frente para ter o caminho, para você saber onde se orientar. Lembra da caravana que a gente falou? Ó, que uma ia atrás da outra, aí tinha um caminho. Então ele está falando para nós aqui, ó. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmão, hoje nós temos, vamos falar geograficamente, nós temos uma direção, né? Algo para se orientar. Eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para um outro estado. Como é que eu faço? Como é que eu coloco lá no mapa, né? Não tem o aplicativo que traz lá o caminho, que mostra o caminho, mostra onde tem radar, onde tem lugar para comer, se é um lugar mais distante, onde que nós vamos parar, vir em tal lugar. Não é assim? É assim, não é? Antigamente não tinha isso. O povo se orientava pelas estrelas, muitos deles até hoje se orientam, né? Pelas estrelas, né? Estão sempre paradinha, então tem que ir para lá, tem que ir para cá e assim vai. Certo? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se ele está falando que vai colocar um caminho no deserto, é um lugar que eu e você não sabemos a maneira como resolver. Não tem um caminho, não tem uma solução. Deus coloca um caminho. O que ele está falando? Vamos de maneira bem clarinha. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Rios no ermo, não tem nada. Deus coloca suprimento. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos viver o milagre e a manifestação de Deus em nome de Jesus. É isso que ele está falando de maneira clarinha para mim e para você. Nós vamos viver um milagre da parte de Deus. O que é isso? Ó, Senhor, eu não sei como é que resolve isso. Eu já estou tentando e nós queremos resolver. Mas o que ele está falando? Que vai colocar um caminho.
e porei um caminho. Mais precisamente, ele vai na frente para fazer o caminho. Irmão, quando vai na frente, eu estou dizendo vai na frente, você está entendendo, né? Pela o estudo sobre as caravanas que iam lá no deserto e uma ia seguindo as pegadas da outra, certo? Então, presta bem atenção. Ele vai na frente, irmão. É uma coisa que eu não consegui resolver. Não sei como é que faz. Deus tem um caminho para que nós possamos resolver as coisas em nome de Jesus. Deus tem um caminho para que nós possamos resolver as coisas em nome de Jesus. O que você está entendendo com isso? Que em nome de Jesus, isso que eu estou perguntando, isso que eu estou procurando saber, Deus tem o caminho, tem a solução. Vamos continuar que tem mais aqui, ó. Aí ele fala: os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, o meu eleito. Irmão, Deus vai trazer suprimento. Além do que ele está falando para mim, para você, ele vai pôr caminho no deserto. Continua crendo na graça, na bondade, na misericórdia de Deus, em nome de Jesus, querido. Nada é por acaso. Nós dependemos da graça e da bondade de Deus. Nós dependemos da presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, entenda o seguinte: Deus é fiel para nos dar vitória, querido. Coloca isso daí na mão de Deus. É coisa que eu não consigo resolver, não sei como resolve, mas Deus coloca caminho do deserto. É isso que ele está falando para mim e para você. Ele coloca caminho do deserto. Em nome de Jesus, traz suprimento para a nossa vida. Então, nós vamos tomar posse do cuidado, da graça, da bondade de Deus, em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo e Deus está agindo no nosso favor. O que ele está falando? Colocarei caminho no deserto, vou fazer uma coisa nova. Irmão, não tem caminho no deserto, você já viu? Aqui nós temos um monte de rua. Uma rua vai para lá, outra rua vai para cá. Agora chega no deserto, para que lado você vai? Hã? Vou para o norte, vou para o sul, tem uma bússola aí? Ah, eu tenho um celular, eu quero ver o celular ligado lá, com qual antena que ele vai ligar, né? Deus está dando solução para nós, ele vai colocar um caminho. O que, que é isso? Não tem caminho, é situação que não tem caminho, requer um milagre. Então, creia no milagre de Deus. É situação que não tem caminho. Ó, por exemplo, vamos supor, você está dentro do quarto fechado e só tem uma porta. Aí fala assim: não, precisava de uma janela aqui. Não tem janela no quarto, faz de conta que não tem, né? Mas aí o que vai acontecer? Deus vai fazer um caminho. Em nome de Jesus, creia na bondade e na intervenção de Deus, na misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Olha só, ó, agora sei, Salmos 20, versículo 6 e versículo 7. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Presta atenção, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Irmão, nós vamos viver a salvação, a bondade, a misericórdia de Deus. Vamos lá, versículo 7. É isso que eu quero trazer para nós. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Irmão, um confia em carro, outro confia em cavalo. Irmão, sabe o que é isso? O que era isso? Um confiar em carro, outro confiar em cavalo. Naquela época, a gente já sabe, né? Lembra da história lá dos carros, que eram aquelas bigas, chamavam de bigas? Acho que biga veio mais para frente agora, né? Não tão recente, mas mais recente, né? Então, eles tinham cavalos, então eles iam para a batalha e eles confiavam porque eles estavam num veículo, né? Um veículo tração animal, né? Que tinha o cavalo e tinha o carro que puxava eles lá, né? Mais romano essa parte aí. Irmão,
A nossa confiança está em Deus, nós vamos para a batalha. A nossa confiança está em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É Ele que nos livra, é Ele que nos dá vitória. Então, uns podem confiar em carro, você pode confiar em carro. Outros podem confiar em cavalo. Você que está confiando em carro, está confiando em cavalo, mas nós confiamos, nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Confia, coloca a tua confiança em Deus, em nome de Jesus. O que ele está falando? Que vai fazer um caminho. Tem gente que está confiando nisso, naquilo outro. Ó, se acontecer tal coisa, se mudar o presidente, se mudar o governador, se mudar o prefeito, e agora, olha, estamos acreditando. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Creia na bondade de Deus, na presença do Senhor, em nome de Jesus, é Ele que nos dá a vitória. Ó, presta bem atenção. João capítulo 6, versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para que é? Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva, mato, né? Relva, naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e o número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também 2 peixinhos. Quantos ele e também igualmente também 2 peixes. Quantos eles queriam? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, que sobejaram, né? Para que nada se perca. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, eles estão vindo pelo caminho, está vindo uma multidão. Aí Jesus fala para o Felipe: ô Felipe, ó, tá vindo uma multidão aí, Jesus falando. Aí o Felipe, Jesus falando: ó, tá vindo uma multidão aí, ó. Tem que trazer pão para eles. Aí ele fala isso para testar o Felipe, né? E aí e o Felipe fala assim: ó, nem se a gente tivesse 200 dinheiro, não ia ser necessário, não ia dar para comprar pão para todos eles. Aí Jesus já sabia o que ia fazer. Aí o Tiago fala, né? Irmão, presta bem atenção. As coisas na nossa mão, ela pode ter um desafio. Na minha e na sua mão, eu preciso de uma solução. Mas na mão de Jesus, nós temos milagre. O que eu vou fazer? Ó, tá vindo uma multidão. Tá vindo. E agora, o que a gente faz? Não sei, tem um rapaz aí que tem 5 pão e 2 peixinhos. O que precisava ali? De um milagre. Irmão, creia na bondade, no milagre de Deus, em nome de Jesus. Na minha mão, na sua mão, é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando nós apresentamos, consagramos a Jesus, aquilo se torna milagre, aquilo se torna suprimento. Em nome de Jesus, creia no milagre e no suprimento de Deus. Apresenta o que você tem para Jesus. Às vezes você está lá. Ô, irmão, às vezes a gente está lá com algo e aquele algo não vai resolver a nossa vida. Que é aquilo? Se não vai resolver a nossa vida, é o quê? Vamos consagrar a Deus em nome de Jesus e crer na provisão, tomar um ato de fé. Ah, Deus, eu estou com isso aqui na mão. Eu não sei o que eu faço. Não sabe? Consagra a Deus que vai dar certo em nome de Jesus. Você lembra da Ana? A Ana fez o quê? Ó, Senhor, ela fez um voto, não fez? Deus, irmão, não estou pedindo voto não, tá? Não estou falando para você fazer voto não. Eu estou falando para você fazer o que Deus está guiando o teu coração aí, a tua mente e o teu entendimento, tá? Você está entendendo o contexto? Deus vai fazer um caminho,
Deus vai fazer um caminho, uns confiam em carro, outros cavalos, nós confiamos no Senhor. Então ele está falando para quando a gente, Deus faz caminho, coloca a sua confiança em Deus, apresenta aquilo que você tem e coloca nas mãos de Jesus. Na minha e na sua mão não tem solução, mas apresentou, entregou para Jesus, teve solução, teve milagre. Aquilo que está na nossa mão é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Agora na mão de Jesus é um milagre que vai acontecer. Lembra lá do Eliseu? O que você tem na sua casa, dona viúva? Não, eu tenho lá uma vasilha com um pouquinho de azeite. Então vai lá, entra na tua casa. Primeiro você pega a vasilha emprestada com os vizinhos e vai colocando óleo. Irmão, o negócio aconteceu. Eu não sei o que Deus está falando para você em nome de Jesus, mas nós precisamos entender, colocar a confiança em Deus que Ele vai criar caminho no deserto. Não tem caminho, não tem jeito. Deus cria caminho em nome de Jesus. Deus cria caminho em nome de Jesus. Então, o que eu vou fazer? A minha confiança não está no carro, a minha confiança não está no cavalo, a minha confiança está em Deus. Então, nós vamos confiar em Deus em nome de Jesus. Presta bem atenção. Todo mundo comeu, saciou, teve milagre, porque eu consagrei o que eu tinha nas mãos. Deus, eu coloco na tua mão isso aqui. Deus, eu apresento isso aqui. Deus, eu entrego isso aqui para o Senhor, para a tua obra. Irmão, eu não sei, eu estou dizendo aqui porque Deus é fiel. Em nome de Jesus, nas mãos de Deus tem solução. Você quer ver uma coisa? E havendo lhes dado, Atos 16, 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Paulo e Silas, preso, com os pés segurados no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram, e logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmão, em nome de Jesus, o que eu estou entendendo aqui? Não tem solução, não tem jeito, está com o pé amarrado, com as mãos amarradas, está preso no tronco, e mesmo assim você está fazendo o quê? Você está cantando? Não, só pode ser doido, deve que tomou alguma coisa alucinógena aí, tá meio grog na linguagem por aí, deve estar meio chapado, você tá passando um desafio tremendo, tá passando uma luta muito forte, mesmo assim você está cantando? Eu estou cantando, porque eu não tenho solução. Eu creio em Deus que Ele vai criar um caminho, eu consagro a Deus a minha vida, aquilo que é meu. Uns estão confiando em carro, outros estão confiando em cavalo, mas eu confio em Deus, e eu consagro aquilo que tem nas mãos do Senhor. E diante dessa situação, eu vou cantar e vou louvar a Deus. Aí o de repente acontece em nome de Jesus. Você está entendendo como Deus é fiel? Em nome de Jesus, Ele vai abrir um caminho no deserto. Creia aí e bora orar, selar essa palavra em nome de Jesus. Crê, ora comigo em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, te exaltamos pelo teu poder e a tua graça. Obrigado por essa palavra, Pai, porque o Senhor abre caminho no deserto. Nossa confiança está em ti. Nós consagramos, Deus, os 5 pães, os 2 peixinhos na tua mão, Deus, porque cremos que o Senhor pode fazer e faz milagre em nome de Jesus, e nós declaramos a vitória, Deus, porque o Senhor é fiel. Abençoa com o teu poder e a tua graça, Senhor. A nossa confiança está em ti, Deus. Pai, tem caminho que eu não sei criar caminho, mas o Senhor cria caminho, o Senhor é poderoso. Eu peço nesta hora, em nome de Jesus, manifesta do teu poder, na força dessa palavra, Deus. O Senhor que preparou a palavra, Pai, é o Senhor que está falando que vai fazer uma coisa nova, o Senhor que está falando que vai criar caminho do deserto. Nós cremos na tua graça e na tua misericórdia. Deus, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, nós declaramos a vitória. Abençoa, Pai, cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opera com o teu poder, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.